Bom dia, irmãos. Sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, anunciando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 11. Bruno já adiantou aqui metade da minha pregação, mas eu brinquei com ele aqui, eu não sei se ele adiantou a minha ou eu que já adiantei a dele de domingo que vem. Se eu adiantei, ele vai ter que preparar outra agora. Irmãos, é sempre uma alegria, como eu disse, estar aqui. Enquanto Deus nos permitir estar aqui, vou estar pregando com muita alegria. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, assentados mesmo. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos por essa manhã e te pedimos agora a tua direção. Te pedimos que o Senhor possa falar conosco, que a tua palavra encontre em nós corações férteis, solos férteis, ó Deus, corações quebrantados, humildes, corações desejosos de serem moldados pela sua palavra. Que o Senhor nos ilumine nessa manhã e fale conosco, que em tudo o Senhor receba a glória e que nós possamos receber a tua graça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus fazemos. Amém. Queridos, já estamos no fim do ano, há exatamente 10 dias do Natal. O Natal é uma data, um período do ano que para muitos talvez seja a melhor época do ano. O Natal realmente é uma época muito legal. E quando pensamos em Natal, precisamos fazer uma reflexão do que vem à nossa mente, qual é a primeira coisa que pensamos, qual é a primeira coisa que vem em nossa mente quando lembramos do Natal. Talvez para vocês, a primeira coisa que vem em mente sejam luzes brilhando, decorando as casas, decorando as ruas, árvores de Natal. Talvez para as crianças seja o Papai Noel presente. Talvez o primeiro pensamento de muitos aqui seja aquela mesa repleta de comidas maravilhosas, aquelas rabanadas, aqueles chocotone trufado. Eu gosto de um que é trufado com aquele doce de leite da Havana. Se os irmãos quiserem me presentear, eu vou ficar muito feliz. Já estou dando a dica para os irmãos. Para alguns de vocês, o Natal, a primeira lembrança que temos em mente são os presentes, aqueles presentes embrulhados, bonitos, com enfeites natalinos, aquela correria de última hora em que todo mundo vai para o shopping na véspera do Natal para tentar encontrar um presente. Para muitos, o Natal é sinônimo de roupas novas, um tênis novo, uma calça, uma blusa, um presente, um celular novo. Para muitos, o Natal é sinônimo de comprar algo. Eu, particularmente, queridos, toda vez que penso em Natal, o que vem em minha mente são ruas cheias, shopping cheios, trânsito, mercado caro, tudo fica mais caro no mercado. A questão é que quando pensamos no Natal, cada um de nós tem algo que vem em mente, algo que nos salta os olhos. A questão é que todas essas coisas que nós já falamos aqui são questões bonitas, são coisas que fazem parte das nossas tradições, mas você já parou para pensar que essas coisas, na maioria das vezes, nos fazem esquecer o porquê nós celebramos o Natal? Esquecemos o verdadeiro significado do Natal. Até mesmo dentro de nossos lares, dentro
de nossas igrejas, de nossas reuniões, dentro de nossas famílias. Para muitas famílias, essas reuniões de Natal, o verdadeiro sentido do Natal sequer é celebrado, sequer é lembrado. E quantos de nós, muitas das vezes, passamos mais tempo organizando as festas, as reuniões de Natal que gostamos de promover, do que refletir sobre o significado do nascimento de Jesus. E hoje eu queria convidar os irmãos a resgatar esse verdadeiro sentido do Natal. E hoje eu quero refletir com os irmãos sobre o Natal esquecido. Sabe, queridos, é muito fácil para nós esquecermos o verdadeiro significado do Natal quando estamos ocupados demais com as nossas tradições. Mas hoje eu quero lembrar os irmãos de que o Natal não é sobre as nossas tradições. O Natal não é sobre nós. O Natal não é sobre nossas reuniões. O Natal é sobre um Salvador que nasceu. E o texto que nós acabamos de ler retrata bem, como poucos, não apenas o sentido do significado do Natal, mas suas implicações para nós. E eu queria refletir com os irmãos sobre isso nessa manhã. E a primeira coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã, nós vamos ver no versículo 11. Hoje eu queria inverter um pouco a ordem do nosso sermão, somente por fins didáticos, e eu queria começar falando sobre o verdadeiro significado ou sentido do Natal, a verdade de que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Queridos, antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, o mundo estava em trevas espirituais. Não apenas trevas espirituais, mas o mundo vivia em uma condição de separação de Deus. O mundo vivia em uma condição, em uma relação de guerra, de inimizade com Deus por conta do pecado do coração do homem. Desde a queda de Adão, a humanidade vive essa condição espiritual de separação de Deus. O pecado trouxe morte ao mundo, o pecado trouxe sofrimento, o pecado trouxe escuridão, o pecado trouxe trevas, o pecado trouxe desesperança, o pecado deixou o homem incapaz de se reconciliar com Deus por conta própria. E o contexto em que essa notícia, que aquele anjo traz de que na cidade de Davi havia nascido um Salvador, é um contexto de um mundo dominado por sistemas religiosos, dominados por idolatria, dominados por sistemas que não podiam oferecer esperança àquelas pessoas. O que prevalecia naquele mundo era injustiça, opressão, egoísmo. O que prevalece no nosso mundo é injustiça, opressão e egoísmo. Até mesmo dentro do povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, estava diante de Deus, seguindo rituais vazios e se esquecendo das promessas messiânicas. Em um mundo sem esperança, um mundo de morte, um mundo caminhando em trevas, aguardando a promessa de um Redentor que traria luz e vida. E quando os anjos anunciaram aos pastores, eles trouxeram uma mensagem de esperança. Então eles afirmaram: hoje na cidade de Davi nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Há uma tríade na mensagem dos anjos que revela a identidade e a missão de Jesus. Existem 3 títulos que são significativos para nós, que os anjos empregam e caracterizam Jesus da seguinte forma: ele chama Jesus de Salvador, Cristo e Senhor. E cada um desses títulos tem um significado importante para nós. Quando o anjo chama Jesus de Salvador, ele está fazendo uma conexão de Jesus com uma obra de salvação realizada por Deus ao longo da história. No Antigo Testamento,
esse título, essa característica de Salvador. Em muitas traduções nós vamos ler a palavra Redentor. Essa característica de Redentor era atribuída a libertadores, como vemos nos casos dos juízes. Mas era principalmente atribuída a Deus, o Deus de Israel. E agora Jesus é apresentado como um Redentor supremo, em quem se cumpre a promessa divina de salvação, sendo o único mediador e fonte de redenção para toda a humanidade. Nasceu um Redentor, o único capaz de reconciliar homens pecadores com Deus. Não era simplesmente um nascimento comum, não era uma pessoa comum, era um homem capaz de nos reconciliar com Deus. Era um Salvador que o coração daquelas pessoas necessitava. O segundo título atribuído a Jesus é Cristo. Cristo, cujo significado é ungido, o Messias. E esse título vai destacar Jesus como cumprimento das expectativas messiânicas do povo de Israel. Ele é um ungido, aquele que reúne os papéis de sacerdote, rei e profeta. Cristo, dentro da cristologia, uma disciplina da teologia sistemática, nós vemos que Cristo tem 3 ofícios. E ele cumpre esses ofícios de profeta, rei e sacerdote. Ofícios que só ele poderiam cumprir. E aqui o anjo está destacando que Jesus é esse ungido, o sacerdote, o rei e o profeta. Por meio de Jesus, os filhos de Deus, os eleitos de Deus, se tornam ungidos do Senhor e participam do seu sacerdócio e do seu reino. Ele é o mediador que reconcilia o povo com Deus. Ele é o rei que governa com justiça. Ele é o profeta, muito mais do que o profeta, ele é a própria palavra do Deus vivo. Ele é o Cristo. Não era, mais uma vez, um simples nascimento, o nascimento de uma pessoa comum. Era o nascimento de um sacerdote, um rei e um profeta. E o terceiro título que nós observamos aqui, queridos, esse título afirma a divindade e a soberania de Deus. O anjo atribui o título de Senhor, Kyrios. Ele não é apenas um líder humano, ele não é apenas mais um homem, mas ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é Senhor do universo, ele governa, ele reina sobre todas as coisas. Esse Kyrios, identificado como o próprio Deus, dentro das Escrituras, sua autoridade transcende a humanidade e se estende a toda a criação, sendo reconhecido como Senhor eterno, entronizado, glorificado, exaltado, santificado. Ele é Salvador, Cristo, ungido, Messias prometido e o Senhor de todas as coisas. E dessa maneira os anjos proclamaram que o menino nascido em Belém é o Redentor prometido, o Cristo esperado e o Senhor soberano. E dessa maneira em que Jesus é apresentado, nós vemos as implicações do fato de que esse Salvador nasceu. Quando Jesus nasce, ele traz algumas implicações para aquelas pessoas. O anjo anuncia, na cidade de Davi nasceu um Salvador. E quais as implicações disso? E essas implicações nós vamos observar no versículo 10, no versículo anterior, quando o anjo diz: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. O versículo de Lucas 2:10 contém uma mensagem significativa e cheia de nuances que refletem, queridos, as características essenciais dessa nova aliança e da vida de Cristo e a nova vida que temos em Cristo agora.
Eu queria desenvolver alguns desses aspectos presentes nesse versículo. O anjo começa com uma exortação, dizendo, olha, não tenham medo, não temas. E em seguida ele anuncia que traz boas novas. A palavra boas novas, queridos, ela vai nos remeter ao conceito de evangelho. O evangelho são as boas novas de salvação, os irmãos sabem bem disso. O evangelho é a boa notícia, a boa nova daquilo que Jesus fez para nos reconciliar com Deus. E essa mensagem de salvação e esperança trazida por Deus por meio de Jesus Cristo. A palavra utilizada aqui pelo anjo, quando ele fala, eis que trago boas novas, era uma palavra associada, queridos, ao anúncio de eventos de grande importância. Não apenas eventos de grande importância, mas eventos que traziam relevância, benefícios para aquele determinado povo. Mas o que vemos aqui, queridos, é que essa notícia é muito mais profunda do que parece ser. Não é apenas um evento de relevância terrena, um evento importante para aquela região, mas uma proclamação de salvação para todo o povo de Deus. Essa boa nova é a revelação de que Deus, em sua misericórdia, providenciara um meio pelo qual pudéssemos ser reconciliados com Ele por meio do nascimento de Jesus. A palavra que o anjo utiliza aqui, que Lucas retrata no grego, é evangelizomai. É da mesma raiz de evangelho, do grego. Ou seja, o que o anjo está fazendo aqui? O anjo está evangelizando aquelas pessoas, ele está anunciando aquelas pessoas que nasceu na cidade de Davi, um meio pelo qual aquelas pessoas foram reconciliadas com Deus. Isso é anunciar o evangelho, isso é evangelizar. Anunciar um Redentor que nos reconcilia com Ele. E essa notícia de que nasceu um Redentor que nos reconciliou com Deus é uma notícia que traz grande alegria. A alegria mencionada no versículo 10, queridos, não é qualquer alegria, mas é uma grande alegria. E o objetivo do autor, quando ele bota grande alegria, era destacar o tamanho dessa boa notícia que foi anunciada e destacar a alegria de saber que o maior problema da humanidade, o maior problema do homem, o pecado e a separação de Deus foi resolvido. A alegria de saber que a solução para a morte e a escravidão espiritual havia chegado. E essa grande alegria vai além de uma euforia momentânea, queridos. Vai além de uma alegria passageira. Ela diz respeito a uma mudança de um status espiritual, uma transformação, uma restauração da relação entre Deus e o homem. A alegria é o resultado da realização da salvação, um profundo regozijo por saber que a humanidade, o homem caído através da fé em Cristo Jesus, pode experimentar uma reconciliação com Deus. Mas há ainda um terceiro aspecto da mensagem desse anjo, queridos. Esse anjo deixa claro que essa mensagem é para todo o povo. A salvação, queridos, ela não é restrita a um grupo específico, mas é para todos, sem distinção de nacionalidade, sem distinção de classe social, de gênero ou qualquer outra barreira. E, queridos, não pensem aqui que eu estou falando de universalismo, de que Jesus morreu por todos, porque não é isso que o texto diz. A ideia aqui, queridos, de todo o povo, é a ideia de que Jesus nasceu para todo tipo de gente. A ideia de que não importa a nacionalidade, não importa a classe social, não importa se é homem ou mulher. A realidade que o texto mostra é que todo tipo de pessoa, todas as pessoas precisam de um Salvador.
A salvação de Deus, trazida por meio de Cristo, ela é uma oferta a todos que reconhecem a necessidade que têm de salvação. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito é o reconhecimento da sua completa incapacidade, da sua completa carência, da sua completa necessidade de salvação. O Natal é uma época, queridos, repleta de tradições, repletas de celebrações, e muitas vezes essas atividades nos fazem esquecer o verdadeiro significado da data. O verdadeiro sentido do Natal é sobre o nascimento de Jesus, o Salvador, que trouxe luz e esperança para um mundo mergulhado em trevas. Um mundo separado de Deus. Antes de Cristo, a humanidade ela vivia em desesperança. Mas com o nascimento de Jesus, os anjos proclamam uma boa nova de grande alegria para todo o povo, anunciando uma salvação por meio de Cristo Jesus. E essa mensagem, queridos, ela tem 3 aspectos essenciais, 3 aspectos fundamentais. O aspecto de que Jesus é o Redentor, o Cristo e o Senhor. Ele veio para libertar a humanidade do pecado. Ele veio para restaurar a relação com o Criador. A missão de Jesus não é apenas para um grupo específico, não é apenas para o povo hebreu, o povo da aliança de Abraão, mas para todo aquele que crê, independentemente da sua origem, classe social ou status, todo aquele que responde ao chamado eficaz do Espírito Santo com arrependimento e fé, recebem o Espírito em seus corações. A salvação de Cristo é uma oferta para todos que reconhecem a sua necessidade de perdão e reconciliação diante de Deus. E agora, com esse entendimento do verdadeiro significado, com esse entendimento, essa compreensão do impacto dessa mensagem nas nossas vidas, nas implicações do fato de que o nosso Salvador, o Cristo que é Senhor, nasceu, eu queria fazer algumas aplicações para os irmãos nessa manhã. E a primeira aplicação, queridos, que eu queria trazer para os irmãos é que o Evangelho de Cristo é a luz que o nosso coração em trevas necessita. Meus irmãos, assim como é fácil esquecer o verdadeiro significado do Natal, é muito fácil também esquecermos o verdadeiro sentido do Evangelho quando estamos tão ocupados com as tradições da nossa religião. Mas hoje eu quero lembrar os irmãos de que assim como o Natal, o Evangelho não é sobre nós, mas é sobre Jesus e o que Ele fez na cruz por nós. Jesus não apenas trouxe luz ao mundo de forma geral, queridos, mas Ele traz luz e transforma individualmente os corações daqueles que respondem ao seu chamado com arrependimento. Assim como um farol que guia os navios em meio à tempestade, Cristo nos conduz para fora da escuridão do pecado e nos dá a luz da vida eterna que há somente em Cristo Jesus. No Natal celebramos o fato de que a luz de Cristo finalmente veio ao mundo, e essa luz não é uma tradição, não é um símbolo, essa luz é a única luz que realmente importa no Natal, e essa luz é uma pessoa, é Jesus Cristo. O nascimento de Jesus, queridos, ele trouxe esperança para o mundo em trevas. Como Redentor, Jesus cumpre a promessa de salvação, libertando o seu povo do pecado. Como Cristo, ele exerce os ofícios de sacerdote, rei e profeta, que nos reconcilia com Deus. E como Senhor, Jesus é soberano, governando sobre todas as coisas. Ele é o Redentor, o Cristo e o Senhor, que veio transformar a nossa história e trazer luz às trevas do nosso coração. A segunda aplicação, queridos, que eu quero refletir com os irmãos nessa manhã. Não tenhamos medo, queridos.
a verdadeira esperança já chegou. O anjo começou a mensagem com uma palavra de encorajamento. Não tenham medo. Vivemos num mundo, queridos, marcado por insegurança, marcado por medo, marcado por ansiedades. Muitas das vezes nos sentimos como se nós estivéssemos perdidos, sem esperança. E o Natal nos lembra que a verdadeira esperança já chegou. O Salvador nasceu na cidade de Davi e ele trouxe consigo a paz que excede de todo entendimento. O mundo, em sua agitação, em sua incerteza, muitas vezes nos cega para a verdadeira paz. Nos faz buscar seguranças em coisas temporais, segurança no dinheiro, no nosso patrimônio, no nosso intelecto, na nossa conquista, no nosso trabalho. Contudo, querido, Jesus, o Salvador, é o único que pode nos dar verdadeira esperança. A esperança que Ele nos oferece, queridos, não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Ele veio para nos salvar e transformar nossas vidas. Por isso, meus irmãos, no meio das adversidades, no meio das tribulações, no meio das preocupações do dia a dia, nós não precisamos viver com medo, porque a verdadeira esperança está em Cristo, o Redentor, o Cristo e o Senhor. Ele venceu a morte, nos oferece uma vida cheia de propósito, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de esperança que há somente nele. O Natal, queridos, é um lembrete para nós de que a vitória já foi conquistada por meio de Cristo na cruz, e porque Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nós já fomos justificados diante de Deus, já somos aceitos diante dEle, e não tem nada que possamos ou que precisamos fazer para contribuir com isso, porque Cristo é suficiente para nós. O Natal é um lembrete, queridos, que mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de tribulação, em tempos de adversidade, podemos descansar na certeza de que Jesus está conosco, na certeza de que o nosso Salvador vive e que no fim há de se levantar sobre toda a terra. Jesus é a nossa esperança. E por fim, queridos, uma terceira aplicação. O Natal nos chama a viver de acordo com a luz que Cristo trouxe ao mundo. O nascimento de Cristo não é apenas um evento a ser lembrado, queridos, mas um chamado a uma nova maneira de viver. Jesus é a luz do mundo, e Jesus veio apenas não para nos salvar, mas para nos mostrar também o caminho da verdadeira vida. Ele é o caminho. Cristo é um modelo perfeito de como devemos viver em relação a Deus, em relação ao próximo. Devemos ser imitadores de Cristo, refletir o seu caráter, ter o seu caráter impresso em nós, como o apóstolo Paulo fala, até que Cristo seja formado em nós. No Natal, queridos, nós somos chamados a refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Não podemos nos limitar a celebrar apenas o nascimento de Jesus de forma externa, com festas, com tradições, sem que isso transforme a nossa forma de viver. Se estamos em Cristo, precisamos refletir a luz de Cristo em nossos atos, palavras e atitudes. O Natal é um convite, queridos, para que, ao celebrarmos a vida de Cristo, nos entreguemos plenamente ao seu senhorio. O Natal é um lembrete de que precisamos refletir a luz de Cristo que alcançou o nosso coração em trevas. O Natal é um lembrete de que a luz de Jesus precisa brilhar através de nós em um mundo que caminha em trevas.
O Natal não é apenas uma celebração, queridos, mas é uma convocação para sermos luz aonde quer que nós estivermos, compartilhando essa boa nova de salvação com aqueles que ainda não conhecem o Cristo, o Senhor e o Salvador. Quando refletimos, queridos, sobre o verdadeiro significado do Natal, lembramos que Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos reconciliar com Deus, Ele veio para nos governar. Essa luz nos encontrou, mas essa luz também precisa encontrar aqueles que ainda caminham em trevas. E precisamos anunciar, refletir essa luz, viver de acordo com essa verdade, para que vidas em trevas possam conhecer a luz de Cristo. Que o Senhor, queridos, nos abençoe e que possamos nos lembrar do verdadeiro sentido do Natal. O sentido de que nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E que isso produz em nós algumas implicações. Precisamos viver de acordo com essa luz de Cristo. Precisamos anunciar essa luz de Cristo. E precisamos descansar na esperança, a viva esperança que é Cristo. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos agora, Deus, que o Senhor possa nos ajudar a vivermos nessa verdade. E que possamos descansar na certeza de que nasceu o nosso Salvador. Não apenas nasceu, mas morreu no nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Deus.